Olá, está começando o 170º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. E aí, já escolheu a cor do seu iPhone novo? Vai ser o azul mesmo? Eu tô na dúvida, na verdade, entre um iPhone Pro, aí vai ser o azul escuro, ou então o tal do iPhone Air, por ser fininho, eu achei ele bonitinho, mas eu quero ver com as minhas próprias patas antes de tomar uma decisão Mas não de vai alguns ser o milhares de Trump reais. Phone, né? Não. Vai ter um apelo bem abrangente esse iPhone laranja, porque tem a cor do Trump e tem a cor também, parece que a Taylor Swift, cada álbum tem uma cor, e o laranja é o próximo álbum dela. Então, meu Deus do de céu. todo o espectro social, sociopolítico possível vai se interessar por esse iPhone, mas não é pra mim. Entendi. Eu tava vendo uns reviews, aí eu fui ver o do Felipe Espósito, né? Ele tava já com um novo na mão, tal. Achei bem interessante as ponderações dele. Ele sempre fala coisas assim que eu não tinha prestado muita atenção e ele presta atenção nos detalhes. E eu tava muito preocupada com a ergonomia dele, né? Você segurar aquilo, eu falei, nossa, com aquela câmera zona esquisita em cima, como é que fica a pegada, como é que fica o balanço. Mas ele diz que é relativamente confortável, né? Gostei mais do Sim. Air, vou ser bem sincero. O Air acho menos feio, pra ser honesto. Já é um começo. Já é um começo. Eu tô achando ele bonito. Tem o pessoal tira sarro, né, do calombão atrás, etc. A Apple sempre fez isso, né? Sei lá, Pois pega é. o iMac. Os atuais eu acho as cores bem feias, mas antes ele tinha um formato mais de travesseirinho, ao invés de ser o sanduíche de vidro ali com o alumínio atrás. Sim. E o travesseirinho é que nem a Apple, ela também fazia com o iPod. Os cantos eram bem fininhos, ele ia engordando na parte de trás, porque aí a sensação é que ele não era tão grosso. E nesse iPhone, por exemplo, a Apple voltou a usar os cantos as bordas, né, levemente arredondadas, para ser mais ergonômico de segurar, e também dá essa sensação de não ser tão blocudo, né? E o Air é ao contrário, né? Você não encosta a maior parte das vezes na parte grossa ali dele, então ela deixa ele bem fininho, só bateria essencialmente ali na maior parte do corpo do aparelho, e todo o resto dele mesmo tá no calumba ali na parte de trás em cima. Quem tira encosta não tem a sensação de que ele é muito fininho, né? Entendi. Mas tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Muito bem. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E sobre o papo de motivação do episódio passado, o Thales falou: gostei muito desse tipo de episódio, já estou implementando para melhorar mais ainda a produtividade. Ele fala: já testei muitas coisas e uma das que mais funcionam é um planner físico, onde eu vou anotando tudo com o máximo de antecedência. E me motiva muito quando eu vou conseguindo marcar com um marca-texto, né? A tarefa que foi concluída, além de usar o toggle, que é o que eu uso também, para metrificar melhor os horários para cada tarefa. Sim. Então, tá aí um follow-up bem interessante sobre como você une o físico com as suas tarefas, sejam digitais ou não, com o digital, no caso do toggle, para você se motivar a cumprir. Obrigado ao Thales pelo follow-up. Legal. Eu tô usando, já comprei um planner físico também para 2026, chegou ontem. Eu uso um pequenininho, mas eu não uso como planner. Claro, né? Eu faço todo o meu planejamento, agendamento e tarefas, tudo no digital. E o de papel ficou para log. Eu vejo se eu cumpri as metas da semana, eu coloco lá todos os meus compromissos, as minhas metas de exercícios, de tudo um pouco, assim, né? Pessoais, profissionais, eu faço micrometas por semana, tá? Então, eu tô embalada agora na atividade física, então eu escrevo muito ali, frase motivacional, não vou deixar ninguém me sabotar. Já expliquei qual que é o problema que eu tenho, né? Inclusive, essa semana aconteceu isso, bem no meu horário de sair, surgiu uma emergência com minha mãe, com a impressora dela, desesperada. Ai, gente, impressora, eu preciso. Beleza, parei, não fui na academia, fui lá resolver o problema dela. Mas voltei e fui, apesar de odiar a academia cheia, acabei fazendo. Então, eu olho para os meus logs semanais, eu vou deixar a minha bronca, o meu ranço de lado e não vou pular os dias
que eu normalmente pularia. Então, é legal, é interessante o log, gente. A gente se preocupa muito em planejar a semana, organizar, deixar tudo bonitinho. Eu gosto de chegar segunda-feira. Se eu não faço no fim de semana, eu faço na segunda-feira. Tudo que eu tenho que fazer, organizar, compromisso, tarefa. Eu, às vezes, tenho reunião online para marcar. Então, eu já confirmo elas todas na segunda-feira, porque se alguma coisa furar, eu remanejo outros compromissos. Então eu gosto tudo assim, bem ajeitadinho. Mas a gente se esquece, quando passa a semana, como é que foi o feedback que você teve com esse planejamento? Funcionou, não funcionou, deu tudo certo? Você cumpriu o que tinha que cumprir? Então, além do planejamento semanal, eu faço o log retrospectivo da semana. E isso eu faço no papel. Porque não tem um modo digital que eu coloque assim, eu me alimentei disso, não comi aquilo que eu não deveria comer, minha medicação eu tomei, academia eu fui, o que eu fiz, qual atividade que eu fiz, dormi bem, como é que foi o meu sono, aí cruzar essas informações de sono, que para mim são as mais importantes, né, com o restante da semana, aí eu vejo, nesses dias eu não mandei bem, realmente eu dormi mal nesses dias, gosto de cruzar para encontrar o motivo das coisas não terem funcionado. Então tá aí, eu tenho o planner no digital e o log semanal no papel. Eu raramente consegui fazer emplacar papel. É curioso, desde criança eu não notava muito, e não tinha alternativa, que não tinha telefone quando era criança, então eu não notava. E aí quando apareceu a opção de fazer isso no digital, eu comecei a fazer, mas eu tenho aqui um caderninho que eu comecei a usar por conta aqui das conversas, na hora de trabalho, etc. Mas para planejar nunca rolou parar no papel bonitinho. O papel aqui é anotação rápida, coisa que eu não posso esquecer, mas que trabalho, botar no Reminders, eu boto aqui papel e caneta rapidinho e tá resolvido. Então, o meu caderno ele é um registro histórico de coisas aleatórias. Tem aqui escrito idiomas, 4632. Números. Então, no momento fazia sentido, já não sei mais o que é. Sim. Então tem. Mas, assim, o planner. Sabe que a pessoa é planejada quando em setembro ela comprou já do ano que vem, né? Isso já mostra como você é planejado. Mas ainda assim. É o que eu fiz. Então, exatamente. Então, mas tanto planner quanto log. Log, pra quem não conhece, é isso, né? Você ir fazendo o registro para depois ter ali a ata, né? Basicamente. Exatamente. Mas pra mim nunca colou isso como um acessório de produtividade, não. Curioso, né? Você acredita que eu tenho meus calendários, tarefas, desde 2001 aqui no digital? Nossa. Porque assim, eu fui pro Palm, Pocket PC, Windows Mobile, Sim. Sempre que eu ia migrando, assim, às vezes usava Exchange, às vezes usei o Google. Então eu ia migrando de um para outro, só que eu ia sempre puxando o que eu tinha, né? Migra, eu transporto e levo de um lugar para outro. Foi na pandemia que eu me dei conta, eu falei, meu Deus, eu tenho meus calendários de 2001 aqui. Aí, como eu tava com o tempo sobrando, aí eu salvei, fiz backup, senão os arquivos vão ficando pesados, né? Imagina, gente, de compromissos pessoais e da parte de odonto, assim, eu tinha desde 2001, gente, eu fiquei meio em choque. Aí você vai voltando no tempo, nossa, parece que eu entrei num como é que é o nome do carro lá de Volta pro Futuro, lá no DeLorean? Parece que eu entrei no DeLorean e voltei no tempo. É muito louco isso, né? Até as viagens que eu fiz estava lá. É muito engraçado isso, né? Mas tá tudo guardado, né? Na pandemia eu zerei tudo, criei do zero, assim, pra ficar mais leve, mais funcional também, né? Mas é curioso como a gente se embrenha no digital e não sai mais, né? Só migra, transporta, importa, exporta, vira uma coxa de retalhos. E se vocês quiserem que a gente fale aqui de planners físicos, organização por agenda física, tem quem goste mais. O importante é você se motivar, né? Tem gente que gosta de pegar na agenda, folhear as páginas. Eu entendo, o digital não tem esse apelo. Você tem que usar o que funciona para vocês. Se vocês desejarem, mandem um feedback para mim no Telegram, @biacunzi, que a gente bota na pauta e faz aqui um episódio comentando planners físicos, tá bom? Sim, boa. Agora, colado mais ou menos nesse assunto, o DF Lopes mandou pra gente uma matéria bem interessante, saiu no wallpaper.com, que é sobre canetas digitais. A matéria fala desenhos, rabiscos digitais, né? Digital Doodles. As canetas inteligentes
E elas estão reescrevendo como eu uso o papel. Você chegou numa espiadinha nesse link? Sim, eu dei, e inclusive viajei na maionese lendo esse artigo aí, porque eu achei. Eu já tava de olho numa da Staedtler, de parceria com a Samsung, que é tipo aquele lápis amarelo Norris, assim, sabe? Da Staedtler. É um clássico dos anos 70, sei lá. Sim. Só que eles fizeram a versão S Pen pra Samsung, né? E eu falei, bom, na primeira viagem eu vou e compro, porque importar é impossível, né? Aí eu vi que a Lamy, que é outra marca alemã, né, que eu gosto muito, né? Eu tenho uma caneta aqui deles, eu tenho 3 canetas deles aqui, sendo que uma dos anos 80 ainda, pra vocês terem uma ideia, que eu ganhei da minha avó, quando ela foi pra Alemanha Ocidental. Gente, faz tempo. É uma caneta, tô entregando a idade aqui, meu Deus do céu. Quando você Mas... compra alguma coisa em um lugar Não, a que caneta tá essencialmente não existe perfeita. mais, sabe que faz tempo, né? Não, ela tá perfeita aqui, eu uso tudo e só troco as cargas, evidentemente, né? Uhum. Então, aí eu fui ver que a Lamy lançou no estilo da Lamy Safari, que é aquela caneta tinteira mais clássica que existe, que vocês veem em filmes e aquela mais clássica que tem um clipezão, vocês devem saber do que eu tô Isso. falando. Ela lançou uma versão para Apple Pencil e uma versão para S Pen. Eu já tô babando, né? Já coloquei aqui também na... importando, tá por volta de 500, 600 reais. Pra Samsung, pra Apple acho que é um pouco mais cara, porque ela tem bateria e tal, né? Então, aliás, isso é uma das coisas que eu... Gente, caneta digital sem bateria é muito bom. Pra quem não entende o que acontece, é que a Samsung usa uma tecnologia que eles chamam de EMR, se eu não me engano, que é ressonância magnética, Isso, é tá? exatamente Então isso. não precisa de baterias, os elétrons estão ali e você está escrevendo e está tocando a superfície e registrando, né? Então ela é um pouco mais barata que a versão para Apple, mas é linda, Marcos. Quem ama caneta e usa caneta digital também, e tem canetas da Lamy, eu tenho 2 Safaris aqui. Gente, vocês vão curtir demais. É linda e eu vi alguns reviews no YouTube. Enfim, foi um artigo que me fez viajar na maionese aqui e só me obrigou a preencher o meu carrinho de compras aqui para um dia comprar. Eu cacei aqui a Lamy pro Apple Pencil, ela custa $90 Uhum. e ela fala que é para Android, né? Fala mais abrangente assim. Isso. Tem a de 60 e a de 70. Tem uma edição especial e a normal. Mas Isso. todas elas têm o clipezinho na parte de cima, bem o Isso, é look o clássico dela. design da Safari, que é um design Bauhausiano, é o clássico dos clássicos das canetas, gente. Tanto que tem Uhum. muita imitação chinesa por aí que imita o... Vocês vão olhar, essa aí? Pois é, ela é mega imitada, né? Ela foi criada acho que nos anos 60, no auge do design Bauhaus lá, que era minimalista e tal, né? Uhum. Mas quem tem e gosta de canetas, sinto muito. Já coloquei mais um gasto aí na wishlist de vocês, porque eu achei lindas as canetas. E ela tem também uma Hum, caneta que é específica para esse lance de papel digital. Na verdade, a pois matéria é. do Wallpaper fala sobre isso, ela tem isso também, né? Que você escrever ali no caderno, usar a caneta Uhum, mesmo com tinta no caderno, e isso já isso. ser ao mesmo tempo digitalizado e você vê no aplicativo a digitalização que você está fazendo, né? Exatamente. Acho que é parceria com a Wacom, né? Que acho que a Moleskine também tem uma similar, mas não é parceria com a Lamy, é com outra empresa que eu não vou lembrar o nome agora. Mas, enfim, fabricantes clássicas de caneta fazendo parcerias com empresas de tecnologia. Eu já tive a LiveScribe, gostei muito da experiência, os anos que eu usei. Caneta digital com papel eram ótimos, porque eu já expliquei a história para vocês, né? Eram professores que não gostavam de digital em sala de aula, eles implicavam, não sei se eles tinham medo. Então eu levava meu caderno de papel e a minha LiveScribe e fazia as minhas anotações normalmente. E agora eles estão fazendo essa mesma ideia, só que não em papel, aí em tablet. Aí não vejo muito sentido, para ser honesta, né? Mas você tem que ficar com o digital do lado, você está escrevendo no papel e ao mesmo tempo por Bluetooth ele está passando pro digital ali, mas aí perde um pouco a praticidade, eu acho um pouco complicado demais, né? Eu Muita acho que quando volta, você né? tá, numa palestra, num curso, uma aula, você tem que focar no que está sendo dito. Se você ficar muito na parte técnica ali, tentando sincronizar as coisas e organizar as coisas aí não funciona. Teu foco vai todo pro ralo, né? Então, minimalismo na hora
de fazer anotações. Mas muito legais essas canetas, e o Marcos vai deixar o link para vocês que curtem darem uma conferida. Vou deixar assim, só uma correção aqui em tempo real. A parceria que a Lamy fez é com a Neolab. Neolab, né? Certo. E a Wacom, ela tem parcerias também. Eu achei uma da Montblanc com a Moleskine, que é também, né, você vê, juntar as duas marcas tradicionais ali. Todas elas, e por exemplo, no caso dessa da Lamy, a caneta e o caderninho, etc., $190. Só o caderninho, que eles falam que é o Digital Note, que eu chamo Encode ali, a tecnologia que eles estão usando para junto com a caneta você poder transferir isso para o digital, só o caderninho sai $30. Não é exatamente barato, mas é a comodidade de você ir escrevendo e já ter isso digitalizado. Imagina, você pega, digitaliza, já configura para isso e parar direto num Evernote, por exemplo, que tem outras... aí pronto, né? Já é o kit BIA completo para você eternizar essas anotações, né? Muito bom. Então vai estar aqui na descrição, tem diversas, a própria Wacom tem também uma solução dela, né, uma Moleskine junto com a Montblanc, tem a LiveScribe, né, a New Smart Pen, Rocketbook, tem até a Sony, tem a Sony Digital Paper, eles falam até do Remarkable 2 também, então obrigado ao DF Lopes pela dica e o link vai estar aqui na descrição. Montblanc é chique demais, né, aí a gente vai para o segmento de luxo. E, bom, caneta que chefes de estado usam, porque é o clássico dos clássicos, né? Se bem que eu sou mais a Rainha Elizabeth, Marcos. Ela era da Parker. Parker é inglesa, né? Claro, ela ia usar a caneta inglesa. Mas eu acho muito mais linda. Parker, meu pai tem uma, meus tios também têm. Bom, eles são alemães, né, gente? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Alemão até hoje é alfabetizado com caneta tinteiro, viu? Acredite se quiser. É porque você... Como é que eu vou explicar? A caneta tinteiro tem o jeito certo de pegar. Se vocês forem olhar como é que a molecada hoje escreve, como é que eles seguram a caneta, eu não sei como é que eles conseguem. Fica cada tipo de pegada, assim, bizarra. Falei, nossa, essa molecada, quando chegar com 30, 40 anos, eles vão estar com dores horríveis nas mãos, porque eles não conseguem segurar direito a caneta. São os problemas do excesso de digital, gente. Então, a tinteiro, que bom que o pessoal na Europa, lá, norte da Europa, acho que o Japão também, que eles têm a Pilot tem algumas tinteiros infantis. Pois é, tem canetas infantis que é justamente para criança segurar do jeitinho certo. A Lamy, quem tem a Lamy até sabe, né? Tem um grip triangular ali que você encaixa os dedos na posição certa e a ponta tem que ficar no ângulo certo, senão ela não escreve. Então, é claro, no futuro, né, você cresce como adulto, já é automático, né, mas a criança tem que aprender a segurar do jeitinho certo. E são todas essas marcas clássicas, né, gente? Parker, Montblanc, Conklin, quais mais? Que tem mais de 100 anos, né? Pilot mesmo também tem mais de 100 anos, então... É um longo caminho, gente, até chegar a nossa boa e velha esferográfica, que veio só nos anos 50, que foi criação de um argentino, inclusive. A gente pode ficar o dia inteiro falando de caneta, que eu gosto tanto de falar de caneta. De um argentino? Eu não sabia disso. Depois pesquisem a história da esferográfica. É bem interessante a história. Foi o que democratizou o ensino, né, gente? Sim. Foi a esferográfica. Em espanhol eu acho ótimo que o nome é bolígrafo. Bolígrafo. É uma palavra tão legal. Em alemão é boli. Né? Em alemão a de tinteiro é Füller, né? Isso, exatamente. Pois é, tem um pouquinho de cultura. Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups. Sobre o calendário que a Bia não lembrava o nome, o Samer Spencer perguntou, Bia, era o Sunrise? Que ele falou que era o favorito dele faz uns anos. E ele falou que, salvo engano, você usava também. Mas era esse? Então, eu usei muito Sunrise, ele é lindo, 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 lindo de design, assim, né? E muito leve, muito prático. Mas esse era um app para você usar com os calendários que você já tinha. Esse que eu não consigo lembrar o nome. Que era da Microsoft, quer dizer, a Microsoft comprou e matou ele, né? Pois é. E o que eu não lembro o nome, ele era um serviço que se integrava aos seus calendários, ou Exchange, ou do Google, do Workplace do Google, o que mais? E outros serviços de calendário, iCloud, acho que também. Mas não era um calendário em si, era um integrador de calendários que criava uma interface online do calendário que você já tinha para outras pessoas agendarem, tá? Ainda vou lembrar, gente. Ainda vou lembrar. Mas eu não procurei, era isso. É ruim quando você não lembra o nome, né? Eu fui no Google. Vou na Perplexity.
Boa, eu não Sim, é fiz isso isso. que eu tenho feito isso. Quando, ó, eu tô procurando alguma. Me dá 18 concorrentes do não sei o quê. Aí ele lista um deles, geralmente é o que eu tô procurando. Eu sempre faço isso e tem me ajudado bastante a Boa. Até o encontrar. final do episódio eu vou lembrar, quer ver? Beleza. Eu vou confessar uma coisa pra você, Bia. Semana passada você começou a falar dele, a gente tava falando do Calendly e etc. Aí eu tentei rapidinho no GPT, mas foi meio preguiçoso e não consegui achar. Mas com mais tempo teria dado. Mas tenta aí, vamos ver se rola. Boa. Agora o Samesh Spencer também deu a dica do podcast Desestresse e um episódio que foi sobre o sono. A gente falou aqui sobre o sono, fez um episódio, depois de ter falado algumas vezes a respeito disso. E esse no episódio, assim, especialista de sono, ela fala logo no comecinho do episódio sobre os equívocos que os smartwatches proporcionam na medição da qualidade de sono. É a Sylvia Conway, conversa com a host do podcast, que é a Regina Chamon, e eu comecei, como era no comecinho do episódio, eu comecei a escutar e tinha uma introdução, a introdução foi se alongando, falei, quer saber? Baixei o MP3, joguei no Mac Whisper, joguei no Parakeet, que agora traduz em português em segundos, e transcreveu. A hora que eu comecei a ler a transcrição, chegou no momento do Apple Watch, que elas estão... Do Apple Watch não, né? De relógios em geral que elas falam. Então, essencialmente, a conversa é a seguinte, né? Que as pessoas estão aprendendo a interpretar as informações que o relógio dá, só que as informações coletadas do relógio elas são inferidas a partir de uma ou outra fonte de dado que não necessariamente é tudo o que tem que ser levado em conta para medir mesmo a qualidade do sono. Então não é que está errado, mas não é que está certo, não é preciso, entendeu? Então a Silvia Conway ia até falar, alguém chegou no meu consultório outro dia, pô, sabe que eu me senti bem, eu acordei bem, mas eu olhei pro relógio, o relógio falou que eu não dormi bem. Ela fala, então você dormiu bem, cara, não sente o corpo, né? Não acredita. É tipo, vai chover? Sim, está chovendo. Você olha pra fora, tá sol. Ele fala, não está chovendo. Em algum lugar está, não é aqui. Então é assim, o episódio inteiro é super interessante, tá? Eu acabei ouvindo ele inteiro. Vale a pena escutar, é coisa de 50 minutinhos ali. Bem bacana. E o ponto é muito bom, né? Que você tem 43 minutos, aliás. A gente está aprendendo a interpretar os dados que o relógio consegue coletar a partir de um ou outro sensor, que eles próprios treinaram o sensor para fazer essa coleta, mas ele não foi feito para isso. Então existem aí algumas interpretações que podem não ser exatamente na minúcia o que significa do seu sono, especialmente quando as fases do sono, né? Tá. Ela fala que as pulseiras, relógios falam de fase do sono, assim... está inferindo a partir da sua circulação, da sua respiração, da sua movimentação. É uma extrapolação, não é uma medida absolutamente precisa a respeito disso. Ajuda como... São só orientações, como diria a mulher do sanduíche, né? Ajuda a ter um cheiro ali de como é que tá, mas claro que não é 100% preciso, né? Eu não sou assim radical de monitorar todas as etapas do sono e recuperação. A Samsung mostra recuperação mental, recuperação física. Ele tende a ser mais preciso quando eu realmente não durmo bem, tá? Mas na média eu não sou muito radical assim com isso, sabe? Mas é uma coisa que mudou muito a minha vida, sabe? Porque eu bato agora a meta de dormir 7 horas ou bem perto disso. Antigamente eu lutava para dormir 5, gente. Então mudei meus hábitos. O relógio me ajuda ali. Eu sempre faço log, como eu falei, né? Além de planejar a semana, eu vejo como foi a minha semana, eu vejo se eu dormi mal ou bem, o que eu tenho que mudar, caso não tenha dormido bem. E foi um divisor de águas para mim, tá? Meu sono tá muito melhor e eu faço esse monitoramento, mas não quer dizer que se eu dormir ali 6 horas e 35, eu realmente dormi 6 horas e 35, tá? Então eu cuido mais dos extremos, que para mim é o que é mais importante, tá? Que nem monitor de pressão, monitor assim, não tô monitorando assim radicalmente, nossa, tá 111 por, né, tá abaixo de 12 por 8, 118 por 78, não. Você ter isso num smartwatch é legal numa situação que você não tá se sentindo bem, ou tá muito calor, ou se você toma medicamento e você quer fazer uma medição rápida, não precisa andar com um medidor na sua bolsa, né? É só para monitorar os altos e baixos mesmo, tá? Então, não precisa ser radical ali na precisão, porque a gente sabe que nisso nem existe, né? Então, mas ajuda, gente. Não é perfeito monitoramento, mas ajuda demais. Sim, te ajuda a entender os padrões, mesmo Isso. que
o dado seja diferente do que uma máquina ultra cara e cheia de sensores na cabeça, no peito, nas pernas, na barriga, nas costas, e te medir. Pelo menos você aprende a... E isso elas falam também, logo no começo desse papo, né? O lance de você aprender a perceber o seu corpo. Isso. E aí eu vou complementar, mesmo que esteja errado, te cria o hábito de prestar essa atenção. E no macro, no geral, a direção dos dados para o que ele aponta tá certo, né? Só na minúcia, no detalhe do detalhe, isso sim ele está fazendo inferências ali a partir da interpretação que ele tem da coleta de dados do sensor, que não era para isso, versus um equipamento um pouco mais avançado, mas eu acho que ajuda, esse é o ponto, né? Exato. E, assim, na pior das hipóteses, você ainda assim fez um monte de gente começar a prestar atenção nesse tipo de informação, de dado, de autopercepção, o que não tem como ser uma coisa ruim, né? Então... tem um ganho de qualquer forma ainda. O bacana de qualquer wearable é tornar as pessoas mais conscientes da sua saúde, né? Não deixar a vida me levar, como dizia o Zeca Pagodinho, né? Mas para questões preventivas também, né? Monitorar ali sua glicemia de tempo em tempo, ainda mais depois quando você passa dos 35, dos 40. Quando entra nos 90, gente... já era. Tem que fazer preventivo, tem que se cuidar, ainda mais com o nosso estilo de vida. A gente come mal, super estressado, 1000 demandas todo dia. Não adianta a gente querer comparar nosso estilo de vida com, sei lá, 50 anos atrás, porque o mundo era outro, tá? E a gente não comia tão mal igual a gente come hoje, né? Então, é importante, sim, aproveitem, desfrutem desses wearables que a gente tem hoje em dia, e o Marcos até tem uma história para contar sobre isso, que ele já contou em podcasts antigos, né, a respeito do Apple Watch. Sim, pode fazer diferença em algumas situações que você não tá percebendo e ele pode perceber. Sim, ele me acordou em 2020 falando: se tá com fibrilação atrial, corre pro hospital. Estava mesmo, corri pro hospital e ficou tudo certo, né? Fibrilação atrial leve, é melhor não ter, óbvio, né? Mas se um caso mais pesado, mais avançado, o que acontece? O coração bate em descompasso, isso faz o sangue circular ali dentro, não sai das câmaras do coração, ele pode virar um coágulo, e se o coágulo sair do coração e for para um pulmão, para o cérebro, danou-se, né? Então, é uma condição perigosa e isso é uma coisa que o relógio fez sozinho, me acordou para eu ir lá e resolver. Aí eu passei a acompanhar, etc, etc, etc. Então, é bom ter esse tipo de coisa. Só esse Pode não ser episódio... 100% preciso, mas olha, faz uma diferença. Só esse episódio já valeu o investimento, né? Pois é, exatamente. Então... No comecinho da pandemia ainda, foi uma confusão. Isso aí. Bom, seguindo aqui com os follow-ups, a gente falou sobre os jogos para cuca, né, para deixar ali a cabeça sempre mais ativa, etc. E o Maurício falou: a Bia queria saber alguma versão brasileira, até dos jogos que eu falei, né, do Wordle, do Connections também. E ele recomendou os vícios diários dele, que são o Termo, que é basicamente o Wordle, tem o Conexo, que é basicamente também o Connections do New York Times, né? Então você tem 16 palavras, elas formam 4 grupos de 4 palavras cada, e você tem que entender o desafio é você achar uma relação entre 4 palavras e você selecionar, e aí ele te falar se é um grupo ou não. E tem um que ele mandou chamado Contexto, que eu não conhecia, que eu achei uma doideira, que tem a palavra do dia. Qual é? Descubra. Você tem quantas chances você quiser. Então, no de ontem, pra não ser spoiler de ninguém, que eu entrei lá pra ver como é que era o jogo, né? Tá. Assim, digita uma palavra. Eu digitei, sei lá, abacate. Ele falou, 12 mil. Eu falei, tá, isso não me diz nada. Aí eu pus boca, ele, 72. Hein? Aí, o que é? Esse score, essa numeração que ele dá, o seu objetivo é chegar no 1, né, na palavra que é a palavra do dia. Tá. E conforme você vai chutando palavras, ele vai te dando o quão próximo você tá, o distante você tá da palavra do dia, até você acabar acertando e falar, dente, boca, língua, tava tudo pertinho ali, no final era jacaré. Então dá pra sacar o que é a brincadeira ali, né? Então você tem quantas tentativas você quiser, não tem uma coisa fixa. Achei desafiador, achei interessante. Eu adoro esse tipo de desafio. Eu abri os dois aqui, Conexo e o Contexto. São bem minimalistas, dá pra abrir no celular ali de boa. E todo dia ali você tá naquele momento ocioso e tal, ao invés de se estressar aí abrindo um Twitter, abrindo um Instagram, abre um Conexo, um Contexto. Faz um pequeno desafio mental. Por que não?
E tinha um que eu lembro que não era esse termo. Eu entrei aqui agora pra ver se não era, mas era o seguinte. Tem um Wordle normal, né? Esse eram 4 na mesma tela. Então era um gridzinho de 2x2 do Wordle. E a palavra que você chutava valia para os 4. Você tinha que acertar as 4 palavras com a mesma quantidade de 6 chutes e fazendo um baita malabarismo para, putz, essa palavra tem A, essa aqui tem A também, a outra não tem. Deixa eu tentar. Então, se eu encontrar o link, eu coloco na descrição, porque é até difícil de explicar, mas era bem desafiador, porque ao invés de acertar uma, tinha que acertar as 4 com a mesma quantidade de chutes e o chute vale para as 4. Uma doideira. Então também ajuda a desafiar bastante aqui a Cuca. Se eu achar, eu coloco na descrição. Legal. A seguir a gente vai falar sobre o Toque, um follow-up o calendário, a gente, junto de WhatsApp, que a gente falou aqui na semana passada, né? Chegaram alguns follow-ups sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e que quer falar com você que tem uma pendência no seu CNPJ, na sua vida PJ, e você quer resolver, porque é isso que ela faz. A Firmou resolve. E ela oferece serviços de contabilidade consultiva, gestão financeira, é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas, e ela vai além de oferecer os serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, que foi graças a ela que a gente abriu a empresa em tempo recorde. A gente chegou para eles com a necessidade, porque o Rambo já usava os serviços da Firmou para os negócios dele, receber de fora, coisas assim. Eles abriram, não teve problema, a burocracia eles conseguiram resolver numa boa, e isso para mim foi inédito, chegar com o problema e a contabilidade dar a solução. A Firmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa também, sempre de olho em economia de custos, o tributo certinho para cada categoria, e ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho também para você poder ganhar tempo, né? E nada melhor do que deixar isso na mão deles, de quem sabe o que está fazendo, porque isso é produtividade. Você delega isso e você cuida do que você precisa fazer, que é o motivo, inclusive, pelo qual você tem que abrir a sua empresa. Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmou oferece e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática, da legalização, também da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho, independente do perrengue, quanto pior, melhor, eles falam, ou da sua necessidade, e ela vai resolver tudo para você. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da Firmou Consultoria por apostar no nosso trabalho aqui e tornar os nossos ouvintes mais produtivos. Muito obrigado. Olha, Marcos, a Perplexity é uma bruxa mesmo. Ela achou o nome do serviço. Eu fiz um promptzão aqui de 10 linhas explicando o que eu fazia, Nossa. Claro, né? Aí ele falou assim, bom, cerca de 15 anos atrás, os serviços de agendamento que existiam era esse aqui, né? Ele falou do Calendly, que é o que a gente falou aqui, ele disse que é o mais popular, realmente, né? Aí lá vem ele, disponível desde pelo menos 2010, pode ser o You Can Book Me. E é o You Can Book Me. Integrava calendários tanto do Google quanto do Outlook, na época Exchange, etc. Pô, na mosca. E ainda existe, bom saber, ele tinha uma versão gratuita, que ele permitia usar um calendário só, porque às vezes você tem múltiplos calendários ali que você assina e você cria para tarefas diferentes, né? Um para o seu trabalho, outro para pessoal, etc. Então, a versão gratuita permitia usar um calendário só, compartilhar com o público, né? E a versão paga, ele usava todos os seus calendários ali para bloquear a sua agenda, né? E mostrar o que você tinha livre, somando todos os seus calendários ali. É esse mesmo, youcanbook.me. Perfeito. Agora, Bia, eu voltei na conversa que eu tive com o ChatGPT sobre isso, ele sugeriu. Sugeriu? Tava aqui escondido à plena vista. Ele falou, tem o Cal.com, Zorro Bookings, Microsoft Bookings, Setmore, You Can Book Me, Acuity Scheduling, o Scheduling para os britânicos, Doodle, HubSpot Meetings, estava aqui, mas passou batidaço. Isso, tem os mesmos aqui, Simple Meet Me, Doodle. Caramba, gente, Nossa, eu amo tecnologia. Então funciona. E o meu prompt foi,
Calendly Alternative Services. Só isso, não dei contexto, só isso. Pá, joguei. Não, eu contextualizei tudo. Falei que eu usava 15 anos atrás, que eu integrava Google, Exchange, as pessoas podiam me acessar assim, assim, assado, e eu recebia um e-mail notificando quando alguém tinha agendado, etc, etc, etc. Ele listou, mas basicamente os mesmos que você falou, mas do You Can Book ele deu esse detalhe. Olha, já que você usava há 15 anos atrás, o You Can Book existe desde 2010. Então, é isso. Olha só. E existe até hoje, legal, né? Ver. Nossa, muito legal. Dá uma alegria quando serviços velhinhos assim ainda existem. Não foram comprados pela Bending Spoons. Microsoft. Pela Microsoft, foram aposentados um mês depois. Não. Eles foram comprados pela Capacity. Ainda assim, eles existem como uma coisa só, o quê? Uma vitória, eu acho, em 2025. Nós somos a geração traumatizada do Google Reader. Então nós temos trauma, gente. Exatamente. Google e Microsoft compram as coisas para mandar lá pro graveyard da tecnologia. Pois é. Saudades do Reader, inclusive. Nunca vamos superar. É. Bom, falando agora sobre o Toki, que é o calendário de IA, que a gente falou na semana passada, e para quem não sabe é o seguinte, né? Ele basicamente é um contato que você pode, eles dão um exemplo aqui, tem um link com uma música, assim, ó, cria para mim um evento no calendário aqui, para já me lembrar sobre essa música, eu preciso fazer. Aí você manda um áudio, me lembra de tomar vitamina B aqui depois de toda a refeição, e ele bota bonitinho ali para você, etc. A gente falou sobre isso na semana passada, e recebemos follow-up sobre isso. O Valdir Souza falou que sobre esse agente, a Toki, que é o antigo dólar, que falou que a gente já mencionou aqui, ele falou que acha ele bem eficaz, porque se você tem uma lista de agendamento, é só você fotografar ou falar como se fosse um ser humano, e você pode até sincronizar com a agenda do Google. E para corrigir alguma coisa que estava errado é bem fácil também. Você só fala que a data estava errada, fala a nova data, que ele muda também, faz alteração no calendário, e quando chega a data, ele dispara lá no WhatsApp para você uma notificação, e você fica sabendo que o Google também pode disparar um segundo lembrete. Ele falou, acho bem útil, bem fácil, é grátis também. É como ter uma pessoa ali fazendo trabalho de secretária para você, fazer a sua agenda de um jeito bem fácil e bem rápido. Muito bom. O futuro é esse, gente. A gente criar agentes, um para cuidar do seu agendamento, outro para otimizar seus processos, gerenciar ali seus projetos. É o futuro. E falando em futuro, já que vocês estão falando aí de LLMs e voltando no tempo, né? Depois a gente vai falar do Albert também, né? Falando sobre IA, que a gente começou a usar em 2023. Em 2023 eu estava terminando uma disciplina que eu não terminei, porque eu não estava bem de saúde, né? Tava fazendo fisioterapia na época, me recuperando da Covid, né? E agora eu tô fazendo essa disciplina de novo. E eu fui pegar as minhas anotações antigas de 2023, mas quando estavam as primeiras, ali, o GPT ali surgindo, né? Eu falei, nossa, que legal, achei as coisas que eu salvava do chat GPT. Nossa, eu já achava aquilo maravilhoso, mas olhando hoje, falei, nossa, são muito imprecisas as informações, né? Não vou dizer que eram erradas, assim, mas faltava coisa, não tinha contexto, assim. Gente, 2023 é ontem. Né? Às vezes não percebe o quanto a coisa evoluiu, quer dizer, a gente sabe que a coisa evoluiu, mas entender melhor a dimensão disso, você tem que voltar e ver os seus trabalhos, as coisas que você estava obtendo ali com as primeiras pesquisas. E eu comecei tanto no ChatGPT quanto no Copilot. Nossa, gente, nem se compara. Meu Deus, é assustador. A gente pensa no futuro. O que vai ser daqui? Que eu ia falar. 5, 10 anos. Eu tô até tremendo aqui de pensar. Era isso que eu ia falar. A gente ficou maravilhado lá no começo, quando apareceu o ChatGPT, porque ele era um jeito fácil de você usar uma coisa que já existia, que eram as versões do GPT, que antes era trabalhoso. Você tinha que, antes, quando ainda era aberto, né? Você baixava o GPT, era bem menor, tinha menos parâmetros, etc. E era bem ruim, né? É engraçadíssimo como... E tem a OpenAI fez esses dias uma espécie de linha do tempo mostrando a evolução de cada versão do GPT e mostrando como cada um deles responde ao mesmo prompt. Eu vou deixar aqui na descrição, é super interessante, né? Você vê, teve GPT que começou a fazer o mesmo prompt, fazer mais lista, voltou a ser mais... escrever por extenso, etc. Os primeiros sempre
Ele entra num loop maluco lá, fala a mesma palavra várias vezes, não funcionava, né? Mas o 2, o 3, aí começou o negócio a funcionar, tanto que o ChatGPT veio quando era o GPT-3, mas o próprio 2, o que você tinha que fazer, né? Você mandava a gente fez o Rambo, a gente não, o Rambo fez isso pra Gigahertz, que a gente tem os nossos títulos, né, dos podcasts aqui da Gigahertz, que são sempre uma coisa fora de contexto que foi dita no episódio pra ser engraçadinho. E pro ADT, eu tinha todos os candidatos a títulos, além do título também, que virou o oficial do episódio. E no ADT são os apoiadores que votam, né? A gente faz uma enquete toda semana e o mais votado vira o título. E a gente pegou tudo isso e aí o Rambo subiu lá no GPT e treinou um GPT para inventar novos títulos que poderiam muito bem ter sido do ADT, mas que nunca foram. E como funcionava era muito interessante, porque ele fazia uma primeira passada, era horrível. Aí ele fazia uma segunda, levava dias isso. Segunda passada, melhorzinho. Terceira passada, melhorzinho. Aí ele ia pegando o jeito da coisa, ia se treinando mesmo sei lá, nos parâmetros e nos tokens e nos vetores das palavras que faziam sentido entre si e num contexto maior dos títulos sem sentido do ADT. Então era muito trabalhoso, né? E o ChatGPT, quando veio, era só um site, você acessar e uma conversa era o jeito que a gente estava acostumado a fazer. Então isso foi muito impressionante, né? Todo mundo conseguir interagir já com o GPT-3, que tinha um pouquinho mais de coerência no que ele fazia. Mas o próprio lançamento do ChatGPT não é que ele foi acidental, né? Tem até o livro, saiu recentemente sobre o Sam Altman, que fala um pouquinho a respeito disso. Mas foi um projeto que alguém fez e botou no ar sem avisar, tipo liderança, sem avisar a diretoria. A diretoria ficou sabendo quando viu notícia. A OpenAI lança a ChatGPT. Falou, o quê? E aí tava no ar. E aí explodiu, né? Aí deu início a isso tudo, né? Mas a grande sacada dele foi a gente conseguir entrar num lugar que já estava configurado para você fazer a pergunta e interagir com o modelo e dar a resposta, mas a resposta ainda era ruim, né? Foi só com as evoluções a partir daquela versão do 3, hoje está no 5, né? Teve aquela confusão das melhores versões do O, 3,5, 4.1, etc. Aí que foi ficando melhor. Mas 2 anos. Como é que vai ser daqui a 10, né? O pessoal que tá preocupado, o pessoal que levanta a mão, que alerta, tá pensando nisso, né? Não só o ChatGPT, mas pensa os de fazer imagem, os de fazer vídeo, os de fazer música. Tá tudo no começo, tá no segundo 0.0001 depois do Big Bang. Isso ainda vai evoluir pro resto da vida. Né? Como é que vai ser? Acho que é empolgante, mas ao mesmo tempo é assustador, porque tem as pessoas boas, que nem arma. Tem as pessoas boas e as pessoas ruins, com acesso à mesma ferramenta. As pessoas ruins podem fazer um estrago antes das pessoas boas agirem. Então, sim, é um ponto de alerta, e por isso que todo mundo fala sobre segurança. Tem o alinhamento, né, que é o modelo fazer o que você pediu, sem ser tipo o gênio da lâmpada literal, que vai minerar o sangue dos humanos para pegar ferro e fazer clipe de papel. Isso tudo é assunto importante, porque estamos só no momento zero, tá na largada ainda, né? Isso é bem verdade. Sabe uma outra coisa que a LLM mudou na minha vida? Para aprender e estudar coisas. Bom, vocês sabem que eu tenho TEA, né? E eu tenho. Meu problema mais grave é entender mensagens implícitas, tá? Isso tá bem claro nos testes que eu fiz. É uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. Eu a vida inteira achava que eu era burra. E muita gente fazia eu acreditar que eu era realmente, né? E hoje eu entendo que eu tenho dificuldade em entender certas inferências. E isso é muito comum em aula de slides de professores, né? Ou então alguns professores passam um material por escrito, uma lista de exercícios. Eu não vou falar nome de professor, de matéria, nem nada, porque o meu objetivo não é esse. Mas às vezes você tem excelentes professores de exatas que são péssimos para transcrever e passar informações em slides, em compor as frases, compor as explicações, tá? E eu sempre morro de medo na hora de chegar na prova. E, meu Deus, eu tenho uma dificuldade em entender o que ela fala. Imagina a hora de entender a questão, o que ela tá pedindo, né? Então hoje eu treino isso, né? Já nos meus prompts, eu já coloco, quando eu preciso entender um assunto, eu coloco quais são as minhas deficiências. E, gente, o Claude vou falar pela segunda vez de bruxaria aqui, mas é isso mesmo, gente. Ele pega pela minha mão e ele pega os contextos e as definições que eu
não entenderia, porque tem coisas implícitas, e ele abre ramos, ele pega uma árvore, ele ramifica, dando sub-explicações. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, é difícil falar isso sem dar exemplos, mas coisas que às vezes que eu ia num livro procurar, e livros são prolixos, né? E às vezes tem outras definições dentro daquela definição que você tem que procurar também, vai em outro capítulo de livro e você perde um dia naquilo. A LLM não, ela sabe ali nas definições das explicações o que eu posso ter dificuldade de entender, né? Aqui ela está sugerindo isso na questão. Ela está pedindo para você fazer isso, mas na verdade ela quer que você analise aquilo e contextualize com isso. Eu falei, é outra coisa, gente. Estudar, assim, não depender mais de de inferências que talvez um professor não consiga me passar ou que eu não consiga entender por um slide, aí ele me traduz para mim. Eu pego os slides e jogo lá para ela, olha, me explique, estruture esses slides, coloque contextos, explique as coisas e eu coloco quais são as minhas deficiências. Daí a importância daqueles joguinhos lá, os meus problemas de memória de trabalho, que eu já melhorei muito também com os exercícios. Então, eu tenho dificuldade nisso, baseado no meu laudo e tal. Uhum. Gente, a LLM ajusta a linguagem para mim. Eu fico assim, besta. E como eu tô fazendo essa disciplina agora, aquela que eu interrompi, eu tô usando os mesmos materiais. E as dificuldades que eu tinha, agora eu não tenho mais as dificuldades em entender. Olha, é uma coisa de maluco, viu? Eu cada dia fico mais e mais de boca aberta, assim, surpresa e espantada com as coisas. E é interessante você usar os materiais da época, porque agora você tem uma perspectiva diferente sobre a dificuldade que você tinha, né? Aí você percebe que a dificuldade não estava só na sua cognição, sei lá, nem como definir. Então é interessante ter esse parâmetro em comum com o lá atrás e hoje em dia, não só com o diagnóstico, mas com a ferramenta que também ajuda a minimizar o impacto do diagnóstico e você chega lá no que você precisa. Bem interessante. Não, e o mais incrível, bom, eu não quero falar o nome de professor, que não é culpa do professor, gente, mas terminei minhas provas ontem, essa semana aí, e como eu recebi lista de exercícios durante a aula e tal, eu já avisei o Claude, olha, eu vou fazer uma prova assim e tal, vai ser muito parecida com as listas que o professor faça um simulado usando a mesma linguagem, a mesma personalidade do professor, assim, para eu entender o que ele tá pedindo nas questões. E ele fez, ele adequou. E é assustador. Eu fiz a prova, assim, cheguei a pensar que ela tivesse usado uma LLM para fazer a prova, porque o modo de apresentar as questões foi muito parecido com o modo que o Claude apresentou para mim. Então, eu tava morrendo de medo e eu saí muito feliz porque são as pegadinhas e as nuances, justamente que eu tava com medo de entender, eu consegui entender e foi o que foi cobrado. Nossa, eu amo estar no futuro. Excelente. Quem tiver também histórias a respeito disso, mandem pra gente, que é uma outra coisa que eu acho que ajuda a destravar um pouquinho na cabeça de quem tenta achar o jeito de usar e não encontra. Eu vejo essa dificuldade com muita gente, né? De tangibilizar uma forma de usar a ferramenta que tá todo mundo usando, e você fala, mas putz, pra mim, não sei, não tem utilidade. Tem, com um pouquinho de exemplo, etc. A gente vai achando o jeito de todo mundo que quiser poder adotar. E justamente sobre isso, o Albert, você falou que ele ia comentar, ele falou o seguinte, né, sobre navegadores com IA, ele falou, ninguém usava IA antes de 2023 também, né? Pro ponto que você trouxe aqui. Aí ele falou, apesar de não ser o suficiente para escolher um navegador, ele fala que é inegável a utilidade de você ter IA nos navegadores e não vai demorar muito para virar o padrão. Ele falou que os assistentes estão embutidos no navegador e no sistema também tem muito potencial. E, putz, eu concordo 200%. Não tem nem o que retocar aqui, Albert. Perfeito. E outra coisa que eu não falei é que o Claude ainda dá um banho de autoestima, né? Você se sente burro porque não entende as coisas. Então eu resolvi a questão ali pro Claude, para ele corrigir para mim. Ele falava, muito bem, você entendeu perfeitamente aquela sugestão naquela questão ali e não se confundiu. Eu falei, poxa, Claude, eu amo você também. É engraçado
o comportamento padrão dos modelos. O ChatGPT passou a fazer isso, o pessoal achou ruim, ele tirou isso, o pessoal achou ruim, agora passou um pouquinho, né? Muito bem. Aí vai, né? Mas quando tá... E pode ver, talvez ele tenha esse comportamento ainda mais incentivador quando for um uso mais didático. Vai saber se só numa conversa com ele... Eu também percebi. Né? Ainda mais que depois que eu falei das minhas limitações, das minhas deficiências, ele vai no cerne ali e fala, olha, você entendeu perfeitamente o que essa frase estava inferindo. Muito bem. Eu falei, poxa, que legal. Saiu recentemente um estudo, na verdade saiu um da Anthropic e um da OpenAI a respeito de quais são os principais usos que as pessoas dão, tanto para o ChatGPT quanto para o Claude também. E, no caso, eu acho, da Anthropic, o estudo até pegou dos estados americanos quais são os estados que mais usam, que são tipo Washington, você fala, ok, e Utah, que né, os Mormons estão usando bastante aparentemente, né? Então, eu vou deixar aqui o link dos dois, e é interessante, porque no caso do ChatGPT, eu tinha certeza que o principal uso ia ser, sei lá, para trabalho, coisa assim, e não, é para, eles chamaram de guidance, assim, putz... O que eu faço aqui? Então, pode envolver trabalho, que eu faço para responder um e-mail, mas é do jeito mais abrangente. Como é que eu conserto a descarga, né, o manopla, sei lá. Então, o uso principal tá para isso, e depois vai para trabalho, parte de idioma tá um pouco mais para trás. Sim. No caso do Claude, tem mais uso para programação do que no ChatGPT, por motivos óbvios, né? O pessoal prefere, porque acaba sendo... melhor mesmo, então foi bem interessante ver os dois. Um lançou, outro lançou logo em seguida, é muito engraçado, né? Mas levantamento dos dois sobre os principais usos. Agora, sobre também navegador e IA, o Rodrigo Castro, abraço pra ele, saudade, e o Fábio mandaram convites do Comet, que é o navegador com IA da Perplexity, então vai estar aqui na descrição do episódio, são 5 ou 6 convites, são 6 convites. Corre no lá, total, para vocês poderem instalar. Acabou. Já era, agora é semana que vem. E o Fábio falou o seguinte, experimentei e não gostei muito. É interessante que ele pega todo o contexto das páginas abertas, mas ele falou, não tenho coragem de conectar as minhas contas todas. Foi o problema que eu tive, né? Ele falou, e a Chromium? Ele falou que é time Firefox, né? Pegou um ano pela promoção do PayPal e acha que tá valendo até dezembro. E sobre você deixar ele a cargo de fazer as coisas... foi um uso curioso. A gente lá na Alura tem um grupo, eu, o Paulo Silveira, o Guilherme Silveira, o Sérgio Lopes e o Fabrício Carraro. O Fabrício apresenta comigo o IA Sob Controle. E a gente vai compartilhando os links relacionados a IA que a gente encontra. Se a gente tem uma experiência com uma coisa, a gente também vai falando, né? E esses dias o Guilherme usou o Comet para tentar fazer uma compra no Mercado Livre. Aí ele falou, eu quero colocar no meu carrinho mais uma dupla desse produto aqui. Nota que eu comprei um que tinha 4. Eu quero agora o de 2. Ele falou, beleza. Aí ele mandou o print. Ele até que errou a quantidade. Ele colocou 2 produtos, não comprar um de 2. Mas ele fez aqui o que eu queria. Demorou mais do que eu teria demorado para fazer, mas tô começando a ver que vai rolar. Aí deu 5 minutos e ele falou assim, falei cedo demais. Aí a compra, que era de um produto de... R$65 tinha dado R$4.525 porque ele comprou 19 produtos, incluiu 17 fretes. Nossa! Aí ele cancelou a compra, é óbvio, né? Mas, assim, né? O lance do confirma, mas verifique também para compras, principalmente. Aí vem o ponto, né? Tá no começo, etc. Pensa que é 2 anos, é claro que vai ser assim no futuro. Mas é engraçado como um errinho no que você pediu e no processo de fazer pode sair bem caro. Pois é. Mas esse lance do assistente de navegação, sim, vai ser totalmente o padrão. E vai chegar um momento que vai ser tão rápido quanto a gente para fazer as coisas. Mas nesse momento é o quê? Você, pesquisa a passagem. Para mim, você vai fazer outra coisa. Aí você volta lá, vai estar pesquisado a passagem, vai fazer um café, você volta, vai estar pesquisado. Isso já acontece, né? É isso aí. E um ponto sobre isso, que é uma dica de produtividade, inclusive, né? Saiu um estudo mostrando que o pessoal que está usando IA para programar, a gente até repercutiu um pedaço desse estudo aqui, né? Mas tá levando mais tempo para cumprir a tarefa e está se sentindo mais produtivo. Um problema é o seguinte, você pede e fala, Claude, faz isso aqui para mim, o Claude mega programador, né? Que já pode mexer direto ali no cursor, por exemplo, que ajuda né, o programa de programação mesmo, para já compilar, etc.
e vai levar, 5 minutos pra fazer a tarefa. Fala, tá bom. Aí você vai no Instagram, você abre pra ler notícia, você sai mesmo, vai fazer uma outra coisa, você volta, aí você volta depois de 15. O negócio fez em 5 minutos. Mas você levou 15 pra pegar daquele ponto em diante e voltar no seu flow mental, de você poder, né, tá conectado no código e fazer. Então que uma armadilha de produtividade desses usos de IA assistente para fazer tarefas é que a gente desengaja mentalmente meio rápido, até voltar a como estava antes, é uma coisa que leva um tempinho, né? O pessoal de programação fala de estar no flow ali, de programar, etc, etc. Então existe esse ponto também que tem que levar em conta. A ferramenta está sendo rápida. A gente que distrai fácil vai fazer outra coisa, a hora que vai voltar passou mais tempo do que se tivesse feito por conta própria. Então é um ponto de atenção, acho, para todo mundo que for tentar adotar isso como ferramenta de trabalho, né? Você fazer uma outra coisa do trabalho enquanto ela trabalha, porque senão acaba matando o mesmo propósito. Perfeito. E ainda sobre navegadores, o Matheus Diniz falou o seguinte, que teve um podcast recente que a gente estava falando de navegadores, e ele falou que é um caso peculiar, que ele está usando 3, que é o Chrome, o Edge e o Comet. Ele falou que o Edge está usando para ler notícias, porque ele tem aquela função nativa de text-to-speech, né, que ajuda ele a absorver melhor as matérias e tudo. Ele usa o Chrome como navegador padrão dele, para usar a internet, e está começando a usar o Comet, que é esse navegador da Perplexity com IA embutida, como um agente. Ele fala, então, por exemplo, queria comprar uma impressora 3D. Pedi para o Comet fazer uma pesquisa, analisar quais são as que têm melhor custo-benefício, e depois para abrir um vídeo no YouTube com review. Falou que ia fazer um projeto que precisava pesquisar vários dados, pediu para coletar os dados e abrir os sites, né, comentando os relatórios. Ele falou, mas o que mais irrita é o buscador padrão não ser o Google. Isso do Comet, né? Tá. É um esforço mental que ele tem que fazer para lembrar de como tem que pesquisar no Google as coisas. Então tá interessante esse uso desmembrado e tá encontrando o jeito certo para usar cada um, né? Demora um tempinho, né, até você se acostumar, uma rotina nova, né? Mas acho que com o tempo você acha o seu uso para cada um deles, assim, e se acostuma. Difícil é desacostumar depois, né? Exato. E por fim, sobre isso, o Rony Peterson falou, a Bia comentou que gosta do Edge, porque ele é rápido e não tem muitas extensões, então funciona bem, mas na verdade o Edge usa o Chromium, a tecnologia do Chrome, então ele pode usar as mesmas extensões do Chrome. Falou, um exemplo interessante, tem uma extensão chamada HLS Downloader, que ainda funciona no Edge, mas parou de funcionar no Chrome faz um tempo. O Chrome até mudou como ele lida com extensões, etc. Então, tem isso. Comigo aconteceu o contrário, Rony. Não agora, já tem um ano e pouco, quando eu comecei a usar o Edge. Aconteceu com algumas extensões do Evernote, que não funcionavam de jeito nenhum. Aí eu comecei a pegar só lá na Windows Store, Edge Store, só o que tem lá, porque eu tive problemas na hora que eu queria pegar justamente as extensões que eu estava acostumado e começar a usar no Edge e não funcionava. Aí não sei realmente se é um problema de ajuste, atualização, enfim. Mas eu acho que vai depender da extensão e um pouco do trabalho do desenvolvedor daquela extensão, né? Mas interessante ter conseguido encontrar com você, porque eu lembro, o Chrome recentemente mudou como funcionam as extensões, e tinha uma extensão que eu usava aqui que eu achava ótima, que ele era ele mantém o ganho do microfone no Chrome, independente do que o Chrome quer que aconteça. Porque por algum motivo, que é assim até hoje, se você está usando o microfone no Chrome, você começa a falar, ele joga o ganho lá em cima, porque ele acha que você fala baixinho. Aí ele entende que você está falando no volume normal e ele começa a baixar o volume, mas aí estourou. Se você está fazendo uma gravação, por exemplo, dá um trabalho resolver isso. E essa extensão tirava esse comportamento padrão cretino do Chrome e só deixava o microfone no volume que a pessoa deixou. Olha que ideia, não? Mas ele parou de funcionar. Então, pode ver, tem muito podcast, especialmente quando é com pessoas convidadas que não têm muito a prática de gravar, etc. Todo mundo começa a falar meio estourado, porque até quem está editando conseguir nivelar, e mesmo que você nivele, ainda assim fica meio estouradinho, assim, o que a pessoa está falando, né? Certo. E não tem muito como corrigir. Então, sei lá o que acontece, mas parou de funcionar porque o Google mudou. Talvez no Edge funcione, olha só, né? Vou usar a dica do Rony para isso. Agora, Bia, o que você acha da ideia de você ter influenciado o Matthew McConaughey? Ele escuta aqui o Área de Trabalho. Oi, Matt, tudo bem? Tudo bom? How do you do? How you doing? How you doing? Porque ele foi lá no Joe Rogan e falou que ele queria um LLM privado
só com os livros dele, as notas, os journals dele, as aspirações, para ele poder fazer perguntas e ter respostas baseadas só naquela informação, sem nenhuma outra influência de fora. Aí a Bia falou o quê? Bem-vindo ao clube. Não falei isso. O que eu falei? Eu falei, eu pensei isso primeiro. Pois é, né? E foi até curioso, porque logo depois uma empresa chamada Hyperlink, tweetou de volta lá não sei se foi pro Joe Rogan, tweetou, já existe isso, a gente tem aqui, você conecta seus livros, as notas, jornal, aspirações, e ele faz o update automático. É tipo um notebook LM, só que específico mesmo só para isso. E é uma coisa local, pelo que eu tô entendendo aqui, que é bacana, né? Então, já tem. Já tem, mas para vocês que já tem um Evernote da vida, alguma coisa, um repositório grande, é um trabalho, gente. Eu quero colocar 15 anos de notas do Evernote no Hyperlink, não tem condições. Então eu vou aqui pacientemente, sentadinha aqui, com toda a calma do mundo, esperando o Evernote adotar essa feature que eu tenho certeza que eles estão desenvolvendo, porque não é possível que só nós aqui na área de trabalho e o Matthew McConaughey temos essa ânsia de ter esse tipo de serviço, né? Já chega no Evernote, Bia, fica tranquilo. É isso aí. Mas enquanto não chega no Evernote, o Notion lançou uma coisa muito interessante com o IA, que chamou muitíssimo a minha atenção na última semana. Uma coisa que pode resolver muito uma necessidade que a Lari tem no trabalho dela. A gente vai fazer um experimento com isso. Que são agentes de IA que cumprem tarefas para você com base no seu prompt e nas conexões de materiais que você faz. Então, o vídeo de exemplo eu vou deixar aqui na descrição, vale a pena assistir, que eu vou contar só um pedacinho dele, e provavelmente vou resumir errado, então vale a pena ver. Mas é o seguinte, né? Uma empresa que trabalha, recebe pedido de suporte por e-mail, e isso vai parar no Slack também, e no Slack as pessoas conversam sobre o que elas vão fazer. Aí a ideia é assim, falar, Notion, conecta no e-mail, conecta no Slack, cria para mim uma tabela que tenha o feedback da pessoa que mandou, o problema que a pessoa tem, ao invés de ser só um texto corrido, o título disso aí, cria um resuminho. E aí depois você coloca o texto corrido do feedback da pessoa, coloca, sei lá, se é o nível urgente, normal ou não urgente, coloca também qual que é a pessoa aqui da equipe que já pode resolver isso e coloca uma coluna de status, porque depois eles fazem uma reunião. Aí tem a transcrição da reunião e com base na transcrição ele atualiza o status, se já está completo, se está cumprido, se está resolvendo, se não vai resolver. Tudo de acordo com o vídeo feito pela empresa para promover o recurso da empresa, funcionando lisinho, né? Fazendo bonitinho ali. Então eles dão vários outros exemplos no final, né, de como você pode conectar, juntar essas coisas para tangibilizar, né, o problema que eu falei agora há pouquinho, né, que a gente vê a função, mas fala, tá, e para mim, como é que funciona, né? Olha, Bia, muitíssimo interessante. São os agentes 3.0 do Notion. Fiquei de boca aberta. Então, eu fiquei impressionada aqui que a quantidade de plataformas de fora, né, que os agentes se integram. Então tem o Slack, o Google Drive, SharePoint, Teams. Gente, imagina, Notion, entra nessa reunião no Teams aqui, finge que sou eu. Dá uns comentários pontuais para fazer de conta que eu tô na reunião, por favor. Não, mas falando sério, realmente é impressionante. Você tem todo um ambiente de trabalho customizado e integrado. Não uso o Notion, mas eu gostaria de vocês, eu tenho certeza que muitos ouvintes aqui usam o Notion. E eu queria saber se vocês já fizeram essa integração e se já começaram a usar essa feature aí, porque, caramba, lendo e vendo os comentários parece muito impressionante, né? Sim. E eles têm o KC aqui, eles têm mesmo conectividade com o MCP, que é um protocolo da Anthropic, que ela criou e abriu e o mercado está adotando, mesmo que é uma coisa inacreditável, né? Que não foi cada um tentou criar o seu. Mas que é para fazer esse meio de campo entre as ferramentas normais e as IAs. É isso que para muitas empresas está deixando conectar o Google Docs junto com o ChatGPT, junto com o Gira para as tarefas. Isso tudo é esse MCP que faz o meio de campo, né? Eles falam que é tipo o SMTP para e-mail, o HTTP, o HTTPS, enfim, né? Para internet, USB, né? USB aqui, os fabricantes adotam a entrada USB padrão, porque existem produtos que também têm entrada padrão para transferir dado. Sim. O MCP é esse USB, né?
Então é muito bacana ver o mercado inteiro adotando. E até publiquei esses dias no Night 5 Mac que a Apple vai adotar a MCP direto no sistema, no iOS, no macOS, para os desenvolvedores de aplicativos poderem expor os aplicativos deles, as funções que eles escolherem, para que os LLMs consigam interagir e fazer as coisas pelo usuário. É uma outra coisa, né, que está no segundo 0, esse está no segundo -1, né, porque está bem incipiente ainda, mas ó o potencial, ó o Notion fazendo isso, ó o potencial que já abre. Né? Imagina a hora que as ferramentas todas e aplicativos todos tiverem uma integração disponível com todos os LLMs. Vai todo mundo decolar, né? Isso é muito legal. Pouco tempo, gente. Falta pouco. E é muito bom viver no futuro. Já falei isso, mas... Totalmente. Mas eu vou repetir. Olha, é impressionante. E como eu já falei, né? Tô aberta para feedback. Quem já tá usando, conta pra gente como é que tá sendo a experiência e o que exatamente vocês estão integrando aí, como estão usando, tá? Uhum. Agora, Bia, me conta sobre o Galaxy Book Enabler. Então, essa foi uma dica que compartilharam lá no Mundo Sem Fio ou no Produtividade Móvel, num dos nossos grupos lá. E é uma ferramenta que ativa funções dos Galaxy Books em qualquer Windows. Por quê? Quem usa tablet, smartphone da Samsung, tem ali o Samsung Notes, tem... Enfim, todo aquele ecossistema da Samsung e sente falta no Windows, sabe que a Samsung, sei lá porque, ela restringe o acesso a alguns desses apps em ambientes Windows que não sejam da própria Samsung, né, dos Galaxy Books. Mas, né, os nossos maravilhosos desenvolvedores já burlaram isso e criaram um Galaxy Book Enabler. Basicamente, ele mascara o seu computador para se passar como um hardware da Samsung e aí tudo vai funcionar direitinho, todos os apps e serviços da Samsung, inclusive nuvem, direitinho na sua máquina, inclusive o Samsung Notes. Eu já uso... eu acho que o Samsung Notes já foi liberado, tanto que mudaram isso, né? Liberaram ele para todos os computadores. Eu acho que tinha muita reclamação, tenho certeza, de estudantes e tal, né? Imagina, obrigar o coitado a trocar o computador dele, o desktop dele, o Windows, por um outro Windows da Samsung. Não faz sentido, né? Mas tá aí, tem outros serviços também, então vocês podem usar o Enabler aí. Não testei, é uma dica que veio lá dos grupos e a gente tá passando pra frente, tá? Boa, então quem usar também já sabe, né? Manda o follow-up como vocês estão usando e se funcionou direitinho, pra a gente poder ter a confiança de usar também. Agora, para finalizar o episódio, a gente lembrou que tava com uma pendência aqui com vocês de uma das compras que a Bia tinha feito, que ela mandou uma foto para mim, a gente tava até gravando, falei, vai ser legal, etc. Bia, que compra foi essa e por que tá sendo tão legal para você usar? Então, na verdade, eu ia falar do livro do Cal Newport hoje, né? O outro livro, uma outra resenha, né? E por algum motivo, eu olhei aqui agora no Todoist, Marcos, e eu agendei para eu fazer essa pauta no dia 27 de setembro. Eu não sei porque essa data é completamente aleatória. E eu esqueci porque eu coloquei para outro dia. Mas prometo que pro podcast da semana que vem a gente vai falar disso, tá? Bem como outras pautas. E quem quiser ler o livro para poder acompanhar, né, com conhecimento de causa, é o Slow Productivity do Cal Newport. Eu deixo o link na descrição também. Exatamente. Então já cheguem na frente e já mandem. Quem já leu, né? Quem tiver dúvidas, quiser comentar, vou fazer colocações bem pontuais, mas manda pra gente a sua dúvida, seu comentário também, que a gente já comenta tudo junto no mesmo balaio, tá? Exato. Então, vamos lá, né? Então, essas pautas aí, o Cloud com o Microsoft Office, tudo eu vou falar em breve, tá? Mas hoje eu queria falar de um assunto que, como o Marcos disse, ficou para trás, porque já chegou aqui faz tempo. Eu comprei um micro tecladinho aqui, um tecladinho mecânico de 3... Estão ouvindo aqui? De 3 teclas. Ele é bem pequenininho. Quem segue a minha conta lá no Telegram, Garota Sem Fio, vai ver a foto dele lá. Comprei ele e comprei um controlezinho remoto, basiquinho, né? Tem muitos, não são caros, tá? Esse tecladinho acho que eu comprei na AliExpress, tudo deu pouco mais de R$100. O motivo é meio besta, assim, mas faz total sentido. O Marcos, pelo menos, diz que faz sentido, tá?
Aqui em Curitiba, gente, vocês sabem que o inverno é terrível, né? E eu gosto de ler na cama, com o meu Kindle e tal. Mas tem um problema, quando tá muito gelado, mesmo com aquecedor e tal, você fica com a mão para fora da coberta segurando o Kindle e a sua mão gela. É horrível. Aí o que você faz? Você troca de mão, coloca embaixo do cobertor e segura com a outra. Aí a outra mão gela. Eu falei, não é possível, tem que resolver esse problema. Qual que era a minha ideia? A minha ideia era comprar um tecladinho desses e ficar com as duas mãos embaixo da coberta e avançando as páginas, apertando. O problema é que eu achei informações desencontradas na internet sobre se o Bluetooth do Kindle, o meu é o 12ª geração, se eu não me engano, né, o Kindle básico, né, o Kindle normal, suportaria essa função, porque até onde eu sei ele serve para áudio e realmente, infelizmente, trago más notícias, ele não funciona com esses controlezinhos remotos, tá? Só áudio mesmo. Então eu falei... Nem com o jailbreak, será? Ah, bom, isso farei no futuro, aí eu trago novidades para vocês. Eu acredito que com o jailbreak pode ser que sim. Mas aí eu falei, bom, então quando tiver gelado, eu vou usar o meu tablet mesmo, com Android e tal. Testei e funcionou. Aí. Mas não é a mesma coisa que um Kindle, mas não é dias gelados. Mas é assim. quentinho, Bia. É quentinho, exato. Qualidade de vida. Poucos dias por ano, que diferença vai fazer, né? Mas tá aí, gente, eu comprei o tecladinho, o controlezinho remoto, ele é mais prático, tá? E funcionou bem, é só avançar a página, gente. Na verdade, ele é um controlezinho para quem usa slideshow, né? Às vezes você tá ali com o seu tablet, e eu faço muito isso, eu tenho um outro controle, que é aquele que tem a USB que você coloca no Windows e o controle conecta com ele pela USB, sabe? Então, é um controle que eu uso basicamente para usar com os computadores lá da faculdade, porque às vezes não tem internet direito, então você tem que fazer uma apresentação, uma aula, um seminário, sei lá. Então, eu plugo aquele donglezinho USB e o controle remoto funciona com o PC da faculdade. Esse aqui não, ele é puramente Bluetooth, conectou direitinho com o tablet e você já tem ali um nativo, né? Avança, funciona com o smartphone também. Funciona com o tablet, então dá para você deixar ali uma almofada, apoiar no joelho, sei lá. Você fica quentinho, enrolado nas cobertas e fica só avançando as páginas ali do livro que você tá lendo. Funcionou super bem. Agora, o tecladinho mecânico, eu comprei os dois porque eu não tinha certeza qual que ia, qual que não ia funcionar. Ele tá meio aqui, tô procurando uma função para ele. Ele tem, deixa eu ver aqui, ele conecta... Tem duas versões. A versão que é só por cabo é mais barata, tá? Essa aqui funciona por cabo, mas tem Bluetooth também. Então, gente, eu tô com um micro teclado aqui de 3 teclas. Pretendo usar ele aqui no PC, mas eu não sei como. Eu quero sugestões. O Marcos tem os usos bem próprios dele, mas a gente não tem a mesma utilização, a gente não faz as mesmas tarefas. Então, me ajudem, gente. Me deem sugestão no que esse tecladinho pode me ajudar aqui no meu PC, que eu quero botar ele para funcionar. Eu acho que a reflexão que você tem que fazer, cada tarefa que você faz no computador, pensar, será que se eu usar um teclado para isso vai ser mais rápido? Por exemplo, né? Isso é uma coisa que pode ajudar todo mundo. Eu tenho aqui, o meu teclado, eles são 12 botões, né? Não são só esses 3. Mas ele tem 3 botõezinhos de girar também. Então são 12 teclas e os 3 botõezinhos. 2 delas, uma eu aperto e o input do áudio vai pro fone de ouvido. E a outra eu aperto e o input do áudio troca... Quer dizer, o output, desculpa, a caixa de som que eu escuto, né? Tá. Vai pra a caixa de som do Mac mesmo. Dá pra fazer manualmente? Dá, vou lá no ajuste e troco. Mas a diferença entre apertar um botão, que eu nem penso mais a respeito, e abrir 10 menus, tem animal. Razão. Verdade. Pensa isso múltiplas vezes por dia, porque às vezes eu tô editando alguma coisa, eu quero o som no fone de ouvido. Às vezes eu tô só usando o computador que eu quero ver um vídeo rapidinho, vai ser mais confortável se eu não escutar no fone de ouvido, pra ficar aquela coisa apertando a cabeça. Então, eu posso tirar só, desplugar o fone de ouvido? Posso, mas também é mais trabalhoso do que só apertar o botão, né? Então esse é um uso que eu tenho feito, que eu acho super bacana, que você poderia fazer, Bia. Aí eu não sei como é que... No Windows deve dar pra fazer, mas você apertar o mesmo botão pra alternar entre o output de fone de ouvido e o output de caixa de som, por exemplo, né? Dá mais trabalho. Eu uso muito esse teclado associado ao keyboard Maestro, que tem pra Mac, porque eu cadastro
o atalho de teclado e a função que eu quero que aconteça lá. E aí, no teclado, eu só cadastro esse atalho de teclado. Né? Faço ele fingir que apertou essa combinação de teclas, e aí o computador acha que eu apertei e ele faz isso. Então, o que eu tenho de coisa mais geral, o resto é mesmo, é do Audition, coisa de exportar, ativar os filtros, aí é bem específico, não tem nem por que eu ir detalhando aqui. Mas as rodinhas, né, que eu tenho, uma é para volume, outra é para brilho da tela, né, uma é para mutar e desmutar o microfone do Mac, que eu deixei aqui, como se fosse um switch, né, mas eu uso ele na coisinha de rodinha aqui. Então, se eu aperto essa rodinha de girar, também é botão. Então, se eu aperto uma delas, acende a luz do Mac, a luz do teclado. Né? Se eu aperto a outra delas, ele muta o som do Mac mesmo. A outra eu nem lembro o que faz, mas fazer alguma coisa também. Então, eu uso pouco. Então, é que nem automação. Tudo que você faz, pensa se existiria uma forma de você automatizar isso, deixar mais simples para você ser uma coisa repetitiva, de ser menos custoso de tempo, de esforço, ser mais cômodo. Não trabalho, trocar o output do outro jeito, mas é mais cômodo. É que nem assim, você pagou R$100 pela comodidade de não ficar com a mão congelada cada vez que você troca de página. E o preço disso também foi não usar o Kindle para isso? Foi, mas é o que você falou, assim, algumas semanas por ano. E só de você... E ter o prazer de o negócio estar funcionando. Se apertar... Você vai estar lendo o livro, uma hora você vai apertar, o negócio vai trocar de página, você fala, nossa, que legal. Você vai parar de prestar atenção no livro, fala, que legal que tá. Olha o que eu tô fazendo, então, olha como a modernidade é legal. Isso é gostoso de usar as coisas também, né? Entra na conta, tem que entrar na conta. Sim, né? Então... e é R$30, R$40, gente. Então, eu acabei comprando 2, né? Justamente para ter essa experiência. Mas gostei da sua sugestão aí como suíte de som. Eu tava pensando em usar para Pomodoro, já que eu uso muito Pomodoro, né? Então eu vou ali, entra, pausa, começa, reinicia. Mas tô fazendo uma lista de sugestões aqui e eu quero que vocês, ouvintes, me deem mais sugestões aqui, porque eu tô sem ideia. Então mandem pra Bia, vocês podem mandar, se for pela Gigahertz, é gigahertz.fm/feedback para vocês mandarem. Vocês podem mandar as impressões de vocês sobre o resto que a gente comentou também, dica de aplicativo, pergunta, pode mandar em gigahertz.fm/feedback. As notas do episódio vocês acham em gigahertz.fm/adtrabalho/170 ou no seu player de podcasts. Obrigado a quem deixa os reviews, as avaliações, quem recomenda Área de Trabalho para a gente poder descobrir o podcast. E obrigado você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer este podcast, os nossos patrocinadores que viabilizam ele, e vocês, ouvintes, que sempre mandam dicas, sugestões, comentários. Se vocês me seguem lá no Telegram, vocês já viram com certeza o tecladinho, já postei os links também para quem quiser comprar lá na AliExpress, mas você está ouvindo o episódio agora, o Marcos vai colocar aqui nas notas deste episódio também. E não se esqueçam de comentar, aí mandar já com antecedência também nossas futuras pautas, como o livro do Cal Newport, mas também comentar seus usos do Notion, como vocês usam Comet, seus navegadores, as LLMs. Nós estamos sempre abertos aqui para as sugestões e para as inspirações que vocês mandam para nós, né? Lá no meu Telegram, @BiaCunze, vocês podem mandar os prints, os links, as dicas, as imagens, os áudios, e a gente com certeza vai comentar aqui nos episódios futuros, tá bom? Boa! Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Apresento para a Alura o IA sob controle. E vocês encontram meus textos no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.